no livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 24. Diz a Bíblia: grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém, querido? Pode sentar. Nós temos um seminário que fala sobre cura e purificação da igreja. E nesse seminário nós temos algumas palavras. Uma é a lepra, a outra é o bioma, e a outra é a pedra. E nós caminhamos em cima desse seminário crendo que nós podemos destravar famílias. Nós podemos apontar um caminho. Eu acredito muito no Deus dos processos, mas eu acredito também nos propósitos dentro do processo. E uma das coisas que eu tenho percebido na família é que, como disse o pastor Davis aqui agora, ela vem se enfraquecendo. E ela vem se enfraquecendo por quê? Por causa de enfermidades que têm entrado no nosso meio. Eu quero dizer para você, para a gente ficar assim bem entre amigos, que eu sou uma pessoa muito transparente. Sou vítima de abuso sexual. Sofri mais de 20 abusos sexuais em toda a minha vida. E eu sei o que é a dor de um abuso sexual. Eu sei o que passa uma pessoa. Nunca tive um desejo homoafetivo, homossexual, alguma coisa assim. Mas eu sofri abuso. O primeiro abuso que eu sofri, eu tinha 5 anos de idade. O último abuso eu tinha 10 anos de idade. E durante todo esse processo de abuso que sofri, a igreja só chegou na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade. Então dos 5 até os 10 anos, eu não sei o que a igreja estava fazendo, mas eu sei que ela não me alcançou enquanto eu estava sofrendo. Estamos aqui quase 1h30 adorando a Deus. E nessa 1h30, estatisticamente, mais de 55 mil crianças foram abusadas. Aí você imagina o que a igreja tem feito para mudar essa história. Então nós percebemos que a igreja tem caminhado num processo muito interessante. Nós não ganhamos mais vidas para Jesus, nós trocamos figurinhas. Então quem não gosta daqui, vai lá para a igreja do pastor Sandro. Quem não gosta da igreja do pastor Sandro, vem para cá. Quem não gosta daqui, vai para a assembleia. Quem não gosta da assembleia, vem para cá. E a cidade continua em ruína. A cidade continua em desgraça. E cada dia mais eu percebo que as pessoas estão sofrendo. Os casamentos estão sofrendo. Quando eu era criança, ali 10, 11 anos de idade, eu passava ali naquela praça do Bandeirante, e eu vi um cara com uma caixa de som. Não tinha essa parafernália toda, esse som maravilhoso. E ele ficava assim no microfone falando, você não entendia nada. Mas quando ele falava, seu coração queimava. Você não entendia nada do que ele estava dizendo, mas ele estava falando alguma coisa sobre Jesus. E quando ele fazia o apelo, a gente aceitava Jesus e se convertia. E a gente mudava de vida. Mudava não, a gente era transformado. Havia uma transformação, porque mudança é o processo pelo qual eu pego esse copo e coloco ele aqui, ele continua o mesmo. Tiro ele daqui e coloco ele aqui neste lugar, e ele continua o mesmo. Mas transformação não. Transformação é eu pegar esse copo, eu não posso quebrar o copo. Eu pegar esse copo e eu arremessar esse copo no chão. Ele nunca vai ser o mesmo, ele vai ser transformado. O evangelho é assim, quando ele passa pela sua vida, você nunca é o mesmo, você é transformado, porque a carreta da graça, quando ela te invade, ela nunca mais te deixa o mesmo. E aqui a gente tem encontrado alguns problemas. É porque o evangelho tem alcançado e as pessoas não mudam. Elas não são transformadas, elas continuam as mesmas. Existe uma fragilidade dentro daquilo que nós estamos pregando. E eu tenho sentido saudade desses caras loucos que invadem os ônibus, que vão para as praças. E esse é o meu ministério. As pessoas me falam assim, o apóstolo santo. Eu falo, meu rapaz, tu pode me chamar de apóstolo, mas eu gosto de rua. Eu gosto de evangelismo, eu gosto de gente. Eu gosto de sentar com o mendigo, eu gosto de sentar com quem precisa. Eu gosto de abraçar quem precisa. Eu gosto de pregar um evangelho que transforma, que muda. Nós temos recebido na nossa igreja muitas garotas com sentimentos homoafetivos. E o Senhor tem libertado essas meninas sem a gente precisar barganhar, sem a gente precisar do dinheiro para pagar o aluguel do templo. Porque quem paga o aluguel do templo não é o seu dinheiro. Quem paga o aluguel do templo é o Senhor, o nosso Deus, o Rei dos Reis. Porque se Ele fundamentou a obra, é Ele que vai garantir a obra também. É simples. É simples.
Mas quando o meu coração está cheio de vaidade, quem paga o templo é a lã das ovelhas. Mas quando o meu coração está cheio de Deus, quem paga tudo aqui no templo é o meu Deus, é o meu Rei, é o meu Senhor e o meu Salvador, o nosso, amém, queridos? Então eu tenho sentido falta. Existe uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de John Wesley, que por onde ele passava, ele perguntava: Wesley, o que você faz para que as pessoas te vejam pegando no meio do campo? Ele diz: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver pegando fogo. Eu estou sentindo falta desse povo que se coloca em chamas e que Deus vem ver eles pegando fogo. Nós precisamos fazer barulho nessa região, irmão, mas barulho santo. Parece que nós estamos muito calados nessa região. Eu sinto isso. Parece que nós nos enclausuramos dentro do templo. E nessa enclausuração nossa, nós entramos em crisalidação. O que é crisalidação? É o processo pelo qual a lagarta decide ser borboleta e ela vira, e ela entra num casulo para sofrer a metamorfose. E dentro da crisalidação, a lagarta começa a comer de si. E depois de um certo tempo, ela se transforma numa borboleta. Só que a gente está muito tempo aqui dentro. A gente precisa fazer um negócio muito grande aqui, sem precisar de grandes nomes, sem precisar de grandes pessoas, porque o grande nome nós já temos do nosso lado, que é Jesus. Que é Jesus. Então nós precisamos começar a mudar um pouco essa retórica nossa, e sair para as ruas e voltar a ser aquela igreja apaixonada, enlouquecida, e que enlouqueciam as pessoas. Mas eu tenho percebido que a família tem sido atacada. E porque a família tem sido atacada, a comunidade, que tinha que ser comunidade terapêutica, porque essa é a ideia de igreja, comunidade orgânica terapêutica, ela tem sido uma comunidade de batalhas e de guerras. Eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela. Aquela irmã falou isso de mim, aquele irmão demorou demais no sermão, pregou pouco, pregou muito, pregou demais, não sei o que, louvou demorado. Eu não venho mais nessa igreja, o bispo me cumprimentou, a bispo me olhou, o pastor não foi na minha casa. E a gente começou a se envolver nas doenças, nas enfermidades. E nós estamos mais preocupados com enfermidades do que com a própria presença de Deus. Então quando eu olho para a história dessa mulher, quem eu vejo aqui? Eu vejo uma mulher que representa a igreja. Esse texto fala de duas pessoas, dessa mulher que sangrava sangue e de uma menina de 12 anos que estava morrendo. Uma menina de 12 anos que morria e uma mulher de 12 anos que tinha um fluxo de sangue. E eu estava estudando muito sobre essa questão do fluxo de sangue, dessas enfermidades. E eu perguntei ao Dr. José Rodrigues, que é o pastor da MCM, lá onde a gente dá aula, pelo menos 2 vezes no ano. Eu perguntei para o pastor, ele é médico, o que essa mulher tinha que ela sangrava tanto? A gente passa por esse texto, fala dela, fala que ela tocou Jesus, mas muitas vezes nós não nos deparamos, não paramos para perguntar que enfermidade essa mulher tinha. Então o pastor Zé Rodrigues me disse o seguinte, que possivelmente ela tivesse um mioma. Diga mioma. Mioma é um tumor benigno, ele é muito provável entre mulheres de 30 a 50 anos. Existem miomas de, 5 milímetros, até mioma do tamanho de um melão. E a tendência do mioma, quando ele cresce muito, é a mulher sangrar muito. Geralmente quem tem mioma costuma sangrar 2, 3 vezes por mês, 4 vezes por mês. Só que essa mulher estava sangrando todos os dias. Não havia um dia na vida dessa mulher que ela não sangrava. Contudo, ela ainda guardava 3 boas características. Primeiro, ela estava determinada à cura, porque ela gastou tudo que ela tinha para ser curada. Segundo, ela não tinha mais nada nas mãos. Diga, nada nas mãos. Irmãos, quando você não tem nada nas mãos, é aí que vai começar um grande milagre. Porque enquanto você ainda tiver alguma coisa, fica difícil de Deus agir naquelas partes mais simples da sua vida. Terceiro, ela tinha uma expectativa chamada esperança. O que não fazia essa mulher parar era a esperança que ela tinha de ser curada. E a Bíblia diz que ela ouviu falar sobre Jesus. Tendo ouvido falar sobre Jesus, essa mulher então vai atrás de quem poderia resolver os seus problemas. Você já percebeu que nós temos muitos problemas em casa? Filhos de pastores viciados em tóxico, em entorpecente. Filhos de irmãos envolvidos com tráfico, envolvidos com roubo, envolvidos com furto. Você já viu como
no nosso meio, existem tantas pessoas, irmãos, está errado, tem uma coisa errada. Ah não, mas o irmão se converteu, ele veio assim. Irmão, quando Pedro é solto da prisão, quando Paulo é solto da prisão, e ele se depara com o carcereiro se converte e a casa dele é transformada. Parece que as pessoas vêm para a igreja, mas elas vêm trazendo correntes, e essas correntes não acabam nunca. E nós começamos a tratar as pessoas tipo assim, um dia vai acontecer, depende dele querer. Eu cresci num evangelho que não dependia do outro, porque apesar de morto, Jesus ainda podia fazer alguma coisa. Lázaro já tinha 4 dias, Jesus foi lá e ainda fez alguma coisa. Mas o evangelho que nós estamos vivendo, ele tem sido enfraquecido, porque a gente ora não crendo. Pastor, meu filho está na droga, a gente ora. Pastor, meu filho, a gente ora. Pastor, deixa eu chamar um outro aqui para orar, irmã, porque eu já orei várias vezes e não deu certo. Deve ser que a unção está com o outro. Mas não é, irmãos, é porque nós estamos enfermos. Nós acreditamos pela metade. No meu discipulado lá essa semana eu falei com os pastores, nós estamos meio que perdidos nesse processo de cura familiar. Nos últimos anos, essa galera tem andado comigo, e a gente tem de alguns lugares que tem chamado a nossa atenção, porque a gente chega num ano, determinado lugar, as pessoas estão se amando, se beijando, se abraçando. No outro ano, acabou o casamento. Falei, mas vocês se amavam tanto, o que foi que aconteceu? Não deu certo. Mas vocês sentaram comigo, comeram comigo, não deu certo. Parece que nós vivemos uma vida de aparências dentro da igreja. Parece que nós esquecemos do que até a morte nos separe. Virou até piada esse a morte nos separe. Parece que tudo virou piada no nosso meio. Tudo. Então tem alguma coisa que está errada. Dia 14 agora, vai fazer 22 anos que eu estou casado com essa moça. Todos os dias eu penso nisso. Dia 6 agora, no mês passado, eu mandei um buquê de rosa, daquele bem bonito para ela. Não era data de nada. E quando o buquê de rosa chegou lá, alguém perguntou assim, mas Elisângela, o que é isso? Seu aniversário? Não. Data de namoro? Não. Data de casamento? Não. E essa rosa? Eu falei, o primeiro beijo que ele me deu foi nesse dia, há 26 anos atrás. E ele mandou uma rosa para mim, para comemorar 26 anos do primeiro beijo. Parece que a gente parou de ser romântico. É mais fácil gastar dinheiro com o carro em 43 prestações do que pegar seu cartão, dar para sua esposa e falar para ela, vai lá no shopping e gasta pelo menos uns R$200 com você. Quantas irmãs podem dizer amém? Me ajuda aí, garoto, me ajuda. Aí, mais. Não repreende não, irmão. Não repreende o nome de Jesus não. As coisas passaram a ter mais valor do que as pessoas. Você paga R$200 num sapato que não vale para nada. Você vai lá e paga. Mas para levar a sua esposa num restaurante para comer uma boa comida, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu escutei fala a Deus aí. Não tem. Que visão que o seu filho vai ter? Meu casamento caiu na rotina. Caiu por sua culpa, sacerdote. Paga 43 prestação de R$1.200 na Amarok. Mas não você comprar uma rosa de R$10 para dar para a esposa. Os nossos valores inverteram. A palavra de Deus, Efésios 5, diz que amar a esposa ao ponto de morrer por ela. Ela não fala que ela tem que morrer pelo homem. Ela diz que nós temos que morrer por ela, assim como Cristo morreu pela igreja. Mas esse evangelho a gente não quer pregar, né? A gente quer pregar outro evangelho, né? Vem do jeito que você está, fica do jeito que você está, porque a casa é nossa. A casa é nossa. Fica do jeito que você está. Põe qualquer porcaria em cima do altar. Põe qualquer um para pregar aqui. Porque afinal de contas a gente precisa fazer um barulho para atrair muita gente. A gente tem que fazer um barulho para atrair a glória de Deus. Eu não estou escutando um glória a Deus aí. Porque esse evangelho ninguém quer ouvir. Quer chorar na hora do louvor, quer ter 11 milhões de visualizações, quer ter 3 milhões de não sei o quê. O que importa é ser reconhecido na terra, se o céu não nos conhece. Tudo começa na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. E é lá dentro que a gente está sangrando. É lá que o mioma entrou. Aí os lobos
sabem dessa situação. E ao invés de trazer restauração, eles fortalecem a ideia de desgraça. Qual pai que quer um filho eternamente ladrão? Levanta aqui um pai que quer um filho eternamente ladrão. Qual pai que quer um filho vagabundo, adúltero, que não trabalha? Qual a mãe que quer uma filha perdida? Qual pai que quer um filho perdido? Essa igreja que está aqui nessa noite, não é a igreja do pastor Paulo, não, essa igreja, ela tem que se levantar com poder, com honra, com glória e anunciar Cristo, irmãos. A gente se calou. Há uma frase, eu sou militar da Força Aérea, há uma frase na Força Aérea que diz o seguinte: quando os bons se calam, os maus se levantam. A gente se calou. E a gente é confrontado dentro da nossa igreja. Deixa ir lá na minha igreja para me confrontar para ver. Deixa eu falar besteira para mim para ver. Eu sirvo ao Deus vivo. Ao Deus vivo. Diga aí, eu sirvo. Diga, eu sirvo ao Deus vivo, que tem ciúmes da igreja. Não é de homens. A igreja pertence a Ele. E quando eu olho para esse contexto, eu vejo uma igreja sangrando. Eu vejo uma mulher sangrando. Então não é o que você faz, é como Ele te olha. Não é o que você tem nas mãos, é o que você carrega que faz a diferença. Quem que você está carregando? Se você está carregando a glória, por onde você andar vai fazer a diferença. Mas se você está fazendo sem a glória, por onde você andar continua do mesmo jeito. Aí é aquele tanto de gente emocional. Levanta a mãozinha e nada acontece. Lá em casa tem disciplina para filho. Lá em casa tem ordem. Né, Davi? Né, Davi? Quantos meses já de disciplina? 3 meses? 4 meses? 1 mês? Tem disciplina para filho. Não pode disciplinar. Deixa do jeito que está. Você está permitindo, irmãos, que os seus amigos vão para o inferno. E naquele dia, por você não dizer a verdade para eles, eles vão dizer: por que você não insistiu mais? Por que você não lutou? Porque você foi um covarde. Naquele dia as pessoas vão olhar para você e elas vão dizer: porque eu fui covarde. Eu estou dentro de um quartel que era proibido pregar o evangelho. Proibido. E eu posso falar nisso. No seminário da lepra eu falo sobre isso. Eu falo: perdi um colega que se matou porque eu não tive coragem. Deus falou: vai lá e anuncia. E eu não tive coragem. Só que nós temos perdido dentro da nossa casa. Lá em casa estava um negócio de toda hora que ia almoçar, liga o celular para o Natan ficar quietinho. Porque se não ligar o celular, ele não fica quietinho. Desde quando mesa é lugar de celular? Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de adoração. Mesa é lugar de diálogo. Mesa é lugar de relacionamento. E aqui eu quero trazer algumas verdades. Eu quero fazer uma analogia entre o mioma e como nós temos andado nos dias de hoje. Diz a Bíblia que essa mulher então tinha um fluxo de sangue. Se ela tem um fluxo de sangue, tudo indica que ela tinha um mioma. E era um mioma muito grande, do tamanho de um melão. Uma das primeiras coisas que eu quero colocar nessa noite: quem tem um mioma, sangra constantemente. Diga isso: quem tem um mioma, sangra constantemente. Diga: sangue é símbolo de vida. Quem está sangrando, está perdendo vida. Diga: você já pensou que você está perdendo vida? Será que não é o seu caso? Será que é só o meu caso? Será que isso não acontece na sua casa? Lembra quando vocês se sentavam para orar e hoje vocês não oram mais? Tem até uma piadinha de um cara aí que diz que o filho dele chega em casa um dia e o pai está sentado e convida um presbítero. E o filhinho fica olhando para o pai dele, olhando para o presbítero, olhando para os irmãos da igreja que chegaram. E ele olha para o pai dele e falou: pai, aqui em casa está tudo diferente hoje. É, meu filho, o que é? Sabe que criança não fica calado, né? O que é, meu filho? Pai, a gente nunca come na mesa. E hoje a gente está comendo. Menino, cala a boca. É sempre assistindo televisão, pai. Pai, a gente nunca ora. E hoje a gente está orando. Menino, cala a boca. Pai, tem mais uma coisa. O que é? Todo dia tem cerveja e hoje não tem. A gente vai levando. A gente vai empurrando. A gente vai perdendo qualidade de vida. A gente vai mentindo dentro da nossa casa, nossos filhos vendo. Nós levantamos a mão aqui, mas em casa não levantamos a mão. Nós adoramos aqui, mas em casa nós não adoramos.
Lá em casa tem, não precisa ter na sua casa. Você pode fazer com a panela. Mas lá em casa tem carrom, lá em casa tem violão, lá em casa tem chofar, lá em casa tem teclado. Porque nós somos uma família assim. Nós fomos constituídos assim. Só que existem muitas famílias sangrando, perdendo vida, perdendo qualidade de vida, perdendo a unção que só Deus pode te dar. Você lembra qual foi a última vez que você falou em línguas, que você arrepiou? Lembra qual foi a última vez de uma palavra profética falar profundamente ao seu coração? Em família, nós estamos perdendo muita vida. Essa mulher sangrava e a igreja tem sangrado nesses dias. Segundo, geralmente quem tem miólica tem cólica, fala cólica. E cólica é aquela coisa que vem e não avisa quando, e vai embora e também não avisa quando. Geralmente eu procuro os pastores, os líderes, e eles sempre estão passando uma grande dificuldade. Irmão, não era para ser assim. A gente dizima, a gente oferta, a gente primicia. Você já viu como é que é o crente? E aí, varão, tá bem? Estou na guerra. Como é que vai as coisas? Luta, pastor. E aí, irmã, a família? Só misericórdia de Deus. Como é que vai no serviço? Aquele meu patrão é endemoniado. Como é que vão os seus filhos? Não, pastor, vamos mudar de conversa. O cara está sempre com cólica. Quem tem mioma geralmente vive de analgésicos. Sabe aqueles paliativos? Eu vou na igreja hoje para ver o que Deus tem para me dar, para me tirar essa angústia. Quando deveria ser, eu estou na presença de Deus todos os dias. E ainda que essa angústia venha, ela não vai me dominar. Não, eu vou na igreja hoje porque hoje é o culto da família. Não, eu deveria fazer um culto da família todos os dias, para que o Senhor pudesse sempre estar manifestando na minha vida a sua graça. São os valores que nós colocamos, irmãos. São as inversões que nós estamos fazendo como igreja. E isso tem atrapalhado a nossa vida como servos de Deus. Terceiro, quem tem mioma tem aumento abdominal. Você não sabe o quanto isso afeta uma mulher. Geralmente uma mulher que tem mioma, eu conheço uma discípula nossa que está sofrendo. E ela até comentou, pastor, parece que eu estou até de 4 meses. Quem me olha vê a barriguinha um pouquinho grande. Então você é confundido como alguém que está grávido. E geralmente você diz, não é bem assim. Quem tem esse desconforto abdominal, acaba não se sentindo bem em lugar algum. Porque de alguma forma está sofrendo. Você já percebeu que muitas vezes você não consegue abrir o seu coração, porque você tem um problema sério dentro da sua casa? Não posso permitir que ninguém saiba o que eu estou vivendo. Porque isso vai cair na boca do povo. O que o bispo vai pensar de mim? O que a igreja vai pensar de mim? Só que a igreja de Atos, irmão, eles tinham tudo em comum. Eles conversavam todas as coisas, eles viviam todas as coisas, e à medida que eles viviam todas as coisas, o poder de Deus descia sobre eles, e eles eram curados, eles caíam na graça do povo, o povo se alegrava em andar com eles. Nós nos tornamos um povo com máscaras. Ninguém pode saber que minha empresa está falindo. Eu preciso segurar essa onda, até o dia que você vai querer colocar uma corda no pescoço, porque você segurou e não deu conta. A quantidade de pastores que se mataram no ano passado foi muito grande, irmãos. De aflição, de máscaras. Pregamos aqui, falamos de tantas coisas maravilhosas, mas não temos com quem compartilhar. Aumento abdominal. Teve um ano desse que eu vivi tanta crise, pastor Davis. Foi quando eu conheci o pastor Cleif. Que quando ele chegou na igreja, eu falei, rapaz, fulano, cuida desse casal aqui, porque para mim não dá. E aí eu tinha um revólver. E eu fui lá para aquela santa ali que tem ali em Goianápolis. E quando eu estava chegando lá, eu peguei a arma e eu falei, cara, eu vou acabar com a minha vida. Porque tudo está dando errado. Não tem nada dando certo para mim. Eu fui acusado de ter cometido um crime. Eu estava na minha casa, fiquei 4 anos respondendo à justiça. Minha esposa teve um câncer. Houve um racha na minha igreja que feriu gente demais. E toda aquela situação, ela foi me trazendo angústia. Aí o Ministério Público processou a nossa igreja a pagar 1.800.000.
Sabe o que é 1.800.000 para uma igreja que entra 6 mil reais por mês? Sabe o que é isso? E eu era obrigado a chegar na frente da igreja sorrindo. Graça e paz, igreja abençoada. Mas quando eu chegava em casa, irmão, eu queria ir para o quarto. Não, crente não fica deprimido. Então lê o Salmo 32. Lê o Salmo 51. Dá uma olhadinha para Elias quando ele entra para a caverna, se todos aqueles sintomas não são de depressão. Mas nós gostamos de máscaras. Quem tem mioma tem aumento abdominal. Parece, mas não é. Parece que está tudo bem, mas não está. Parece que está tudo jóia, mas não está. Parece que tem glória, mas não tem. Nós temos nos perdido, irmãos. E nós precisamos voltar. Quarto, quem tem mioma tem problema de intimidade. Geralmente quando o mioma é muito grande, no momento das relações sexuais, a mulher sente muita dor. A igreja está cheia de pessoas que não tem mais intimidade com Deus. Na minha igreja tinha uma menina, chamava Fernandinha. Os meninos já cansaram de ouvir isso. Fernandinha tinha 7 anos. Ela chegava lá e falava assim: pastor Sandro, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Eu disse: você tem que buscar muito, Fernanda. Você tem que se entregar e deixar ele te tomar. 7 anos de idade. Hoje uma menina de 7 anos quer um iPhone. Enlouquece o pai. Mas naquela época uma menina de 7 anos convertida só queria uma coisa: o Espírito Santo de Deus. Garoto de 7 anos hoje quer um Xbox. Mas naquela época os meninos iam para a minha sala de adolescentes e eles diziam: nós queremos receber o poder do Espírito. O que aconteceu com a igreja, irmãos? Preguei numa conferência da Assembleia de Deus e eu comecei a gritar lá dentro. Vários pastores de vários: volta à Assembleia, nós precisamos de vocês. Volta a queimar. Você roda nesse sertão igual roda aí, irmão, você encontra 3 coisas: um supermercado, uma açougue e uma Assembleia de Deus. Tudo quanto é lugar. Volta. Nós precisamos de maridos que voltem a queimar em casa, de esposas que voltem a queimar. Nós precisamos que os nossos filhos abram o nosso quarto e nos vejam de joelho, chorando, pedindo a presença de Deus. Precisamos das mulheres cozinhando, sem reclamar porque só tem arroz e feijão hoje, mas dando glória a Deus porque tem arroz e feijão. Nós precisamos voltar, irmãos, a um tempo de intimidade, que não é um tempo à toa. Nós deixamos tudo para a última hora. Se eu perguntar aqui quantos hoje leram a Bíblia antes de vir para esse lugar, vocês vão me dizer que talvez a primeira coisa que você fez hoje de manhã quando acordou foi pegar o telefone, ligar o WhatsApp e ver que mensagem que tinha no WhatsApp para você nessa manhã. O Salmo 115 diz que o Deus deles tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhante a eles os que os adoram. Nós somos uma geração que adora as redes sociais, e cada dia a gente tem mais cara de rede social do que cara de Deus. Instagram. A gente está perdido. A gente está perdido. Está perdendo intimidade. Está perdendo de prazer. Está perdendo de sinais, de prodígios, de maravilhas que Deus quer derramar. Outro dia andando em Goiânia eu vi uma mão cheia de óleo. E era muito óleo, o óleo caía, escorria. E eu dizia: Deus, que tanto de óleo. Que coisa maravilhosa. Ele disse: esse é o óleo que eu tenho derramado sobre a minha noiva. E ela não tem aproveitado esse óleo. Então o óleo está escorrendo e caindo. Precisamos voltar. Voltar aos atos proféticos que traziam o céu na terra. Voltar a ser aquela igreja que todo mundo olhava. Irmãos, essa igreja aqui é uma igreja apaixonante. A nossa comunidade, ela tem muito daqui. Eu venho da mesma raiz do apóstolo Sinomar. Nós somos irmãos de uma mesma raiz cristã evangélica. Nós somos do mesmo seminário. Nós praticamente trilhamos caminhos muito parecidos.
Mas a gente largou tudo aquilo que a gente vivia por uma proposta de algo poderoso que a gente viu. Eu quero chamar as pessoas de mais idade que estão aqui. Vamos voltar, irmãos. Vamos voltar a queimar. Vamos voltar, Lindomar. Vamos voltar, Luciano. Vamos voltar, irmão. Vamos voltar a ser crente que vem para a igreja 9 horas, sai daqui 2 da manhã embriagado no Espírito Santo. Estava lá em Araguacema, o culto começou 2 horas, acabou 2 horas da manhã. Vamos voltar, irmão. Estava lá em Imperatriz agora, o culto começou 9 horas, acabou mais de 1 hora da manhã, todo mundo na rua evangelizando. Vamos voltar a ser igreja. O Brasil e as nações esperam por Goiânia. Há uma palavra profética para as famílias de Goiânia. Os nossos filhos iriam possuir as nações da terra. Nós não temos gerado filhos para as drogas. Nós não temos gerado os filhos para a prostituição. Nós não temos gerado os maridos para perder para outra. O seu marido é seu, a sua esposa é sua, e ela e ele são o melhor de Deus para a sua vida. Satanás tem nos roubado. Essa mulher aqui, ela não tinha mais intimidade. Se ela fosse casada, não podia ter intimidade, porque era considerada imunda. Segundo Levíticos 13, se não me engano, qualquer mulher com fluxo de sangue se senta ali, aquele lugar ficasse imundo. Se um homem toca nela, fica imundo. Por onde ela anda, fica imunda. Nós não podemos ser uma igreja imunda. Não. Quem tocar em nós tem que sentir o poder do Altíssimo. Quem que tocar em nós tem que ver o céu na terra. Terceiro, quinto e último. Quem tem mioma tem dificuldade de engravidar. Porque o mioma impede a gravidez. Foram 12 anos lutando contra uma enfermidade. Não produz mais ninguém na célula. Não ganha mais vidas como ganhava antigamente. Não tem mais palavras que possam gerar transformação. E agora é uma igreja que é perseguida pelo ocaso. Se der, bem. Se não der, amém. Se tudo bem, foi Deus que quis assim. Irmãos, sou de um tempo em que as pessoas adoeciam e todo mundo reunia em volta e orava até aquele irmão ser curado. Mas hoje não é assim, irmãos. Estava conversando com um queniano, congolês, mês passado. E ele falou que lá na terra dele, o povo tem fé. Quando tem uma dor de cabeça, tem que ajoelhar no chão e pedir para Deus curar, porque não tem remédio. Se tem um câncer, a igreja se reúne para que haja cura, porque não tem hospital. E ele disse que a nossa fé se tornou uma fé insólita. Por quê? Porque se tem dor de cabeça, eu vou na farmácia e compro a dipirona. Se tem um problema de saúde, eu vou num hospital. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Eu não estou indo para o extremo. Eu estou dizendo que antigamente a gente recorria para Deus, mas agora a gente nem pensa mais em Deus. A gente recorre para as possibilidades. Como anda a sua família? Sua família anda sangrando? Sua família anda sangrando? Eu senti muita dor aqui nessa noite. Eu senti muita dor aqui nessa noite. Seu casamento está bem? Está tendo aumento abdominal? Parece que está jóia, mas não está. Vem cá, você está conseguindo multiplicar a sua célula? Irmãos, eu quero dizer para você que eu estou pregando para mim. Você está conseguindo ganhar vidas para Jesus? Você está anunciando? Você está frutificando? Quando as pessoas olham para você, elas têm realmente a visão de quem você é? Porque se as coisas não estão dando assim, você pode ter um mioma espiritual. E isso é sério. Só que a Bíblia diz que essa mulher, ela decide permanecer para ser curada. E aqui eu quero deixar rapidamente alguns, não é fórmula de bolo, mas algumas ações. Primeiro, preste atenção, nunca desista, porque a persistência vai te fazer chegar lá. Está todo mundo dizendo que não vai dar certo, pois eu te digo que vai. Está todo mundo falando que não é possível, eu te digo que é.
Eu confiei muito no meu salário da Força Aérea. 2015, 2014, 4 anos atrás, eu acordei 5 horas da manhã no pior momento da minha vida. Eu recebo todo dia primeiro útil. E era dia 5, eu não tinha um centavo em casa. A nossa igreja entrava 15 mil de dízimos, começou a entrar 4 mil. E aí eles começaram a dizer, pastor, a gente não tem condições nem de te ajudar. Eu falei, não precisa. Só que eu comecei a perceber que eu confiava mais no dinheiro da Força Aérea do que em Deus. Eu dizia, eu não preciso, eu trabalho na Força Aérea, meu salário é bom. Aí começaram a vir as guerras, né? E eu acordei numa madrugada sem um centavo. E a Elisângela sabe que eu nunca me preocupei com dinheiro. E nessa manhã eu acordei preocupado. Tinha o Lucas, estava com 15, o Davi com 10. E eu falei, Deus, o que nós vamos comer hoje? E a Elisângela falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou para a igreja orar. E eu entrei na igreja, levantei as mãos. E eu comecei a dizer, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você pode não ver, mas Ele está aqui. E aí o pastor Cleif morava lá no fundo da igreja. Ele me viu chorando e me deu uma primícia, R$20. Eu falei, Deus, eu preciso de quase 100, mas tá bom, é uma gotinha. Fiquei muito feliz com aquilo. Cheguei em casa. Meio-dia, a Elisângela perguntou, e aí, amor? O que a gente vai comer hoje? Eu disse, comida russa. E ela, como assim? Eu falei, roscovo. Ela falou, o quê? Eu falei, roscovo. Fala sério, amor. Eu falei, amor, não tenho um centavo, não tenho nada. Vou até entregar a igreja. Porque eu não estou dando conta de administrar nada. E tinha um copo de arroz. Eu amo arroz com ovo. Depois desse dia, tinha um copo de arroz e um ovo. E ela disse, você vai comer? Eu falei, não. Faz para você e para os meninos. E mulher tem aquele negócio de perguntar, né? E à tarde? E à noite? Aí eu falei, à noite eu ganhei R$20. A gente compra 3 de salada, um para você, um para o Lucas. Um para o Lucas, um para o Davi. E a gente racha nós dois o nosso. E vai ficar jóia. E ela perguntou, e amanhã? E eu respondi, amanhã Deus proverá. E ela falou, você não vai comer? Eu falei, não, eu vou voltar para a igreja. Para quê? Para adorar. Quando eu entrei no carro, sabe aquelas coisas que só acontecem com o pastor Davidson, com o bispo Timóteo? Aconteceu comigo. O telefone tocou, era uma mulher. E ela falou, o senhor não me conhece, mas o senhor veio na minha casa 1 ano atrás. Eu falei, glória a Deus, irmã, você está precisando de alguma coisa? Ela falou, eu não, mas o senhor está. Eu falei, não, irmão, está tudo bem. Me ama. Está tudo bem. Não, tem que ser igual a sunamita. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Não, irmãos, ações de fé. Mas não estava tudo bem. E sabe o que ela falou? Mentiroso. Falei, irmã, me respeita. Pastor, acordei 5:30 da manhã. Que hora que eu acordei? E Deus me disse, ajuda o meu filho, porque na casa dele só tem arroz com ovo. Persista. O Senhor vai te visitar nesses dias. E vai te dar muitos ovos e muito arroz para comer. E ela falou, então me dá o número da sua conta, pastor. Quero te dar um presente. Eu não precisa. Não precisa o quê, pastor? E aí rapidamente agência Banco do Brasil, 33111. Anota aí, irmão. Anota aí, irmão. 33111, 205, 65, 65, 650. Aí o telefone bem bom, quando eu olhei era R$1.000. Eu comecei a gritar no carro. Ah! Aí a minha mãe falou, corre, Elisângela, o santo está tendo um infarto. E eu falei, não é isso não, mãe. Uma mulher que eu nunca vi depositou R$1.000 na minha vida. Ela... Aí virou um culto lá no meu terreiro, lá, irmão. Lá no meu quintal. Cultão. Quando eu entrei no carro, eu falei com Deus, Deus, eu vou comprar para mim e para mais alguém que não tem. Porque essa bênção não pode ser só minha.
Diga para alguém que está do seu lado: quando o Senhor me visitar, eu quero te abençoar. Quando eu entrei no carro, então Deus me disse: a partir de hoje, no mês que você não ganhar 1.000, você vai ganhar 2.000. Até nós resolvermos esse problema. Porque ao invés de entrar na minha presença para reclamar, você entrou na minha presença para adorar. E durante muitos e muitos, até hoje tem sido assim, irmãos. No mês que não entra 1.000, entra 2 no outro. E no mês que não entra 3, entra 3 no outro. Porque foi uma palavra profética. Quero deixar uma palavra profética para você que está pegando aqui. No mês que não entrar nada, no outro vai entrar 2 vezes mais. Você tem um pai que cuida de você. Segundo, quem tem mioma já tem uma multidão de problemas. Então enfrente a multidão. Encara. Ah, pastor, tem problema, tem problema. Vem aqui para a igreja. Junta 2, 3, 4, 5. Acaba a célula. Agora nós vamos orar. Vamos enfrentar esse problema. Nós vamos vencer esse dilema. Nós vamos passar por cima. Não interessa se tem multidão de um lado ou do outro. Deus vai nos dar estratégia para tocar nele. Deus vai nos dar estratégia para conquistar nele. Era a multidão de um lado do outro, mas a mulher passou por baixo. Juntem-se, estejam juntos, não se deixem. Não, vou parar a célula porque não está dando certo. Não, é agora que tem que continuar. Não é o que você faz, é o que você gera. E se tem um jeito de você gerar, é orando. Diga: luta na vida do crente é para ser vencida. Olha para o teu irmão, fala para ele: você não nasceu para vencer. Diga: você não nasceu para vencer. Você nasceu para triunfar. É diferente. Eita Deus. Terceiro, se humilhe. A mulher pergunta: quem me tocou? Ela diz: fui eu. Mas ela estava rastejando. Para de colocar pompa de que é. Enquanto você achar que é, Deus não vai fazer. Vem aqui, Deus, rapidinho para a gente terminar. Vem aqui, pastor Cleif, para nós terminar. Pastor Cleif, mano, vem cá, mano. Você, mano. Você está bem, pastor Cleif? Está bem? Então vem cá você. O pastor Davidson é um cara que ora muito. Só que ele ficou soberbo. E ele só anda de nariz empinado. Ele não olha para ninguém. O pastor Cleif é Deus. E aí a Bíblia diz que aos soberbos Deus resiste. Então o pastor Davidson, ele vem na direção de Deus, com o nariz empinado, né? Sou o cara, que eu sou o cara. E Deus resiste. E Deus resiste. Então a Bíblia diz que aos soberbos Deus... Continua andando, pastor, continua andando. Deus resiste. Sabe que muita coisa não acontece na nossa vida? Não é o diabo não, irmão, é Deus nos resistindo. Porque você não quer se humilhar. Se não está bem, não está bem. Se não está dando certo, não está dando certo. A Bíblia diz: confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. E aí, como o pastor Davis não quer se arrepender, Deus vai empurrando ele. Deus vai empurrando ele. Por quê? Porque aos soberbos Deus resiste. Agora o pastor Davidson, ele entendeu. E ele se tornou um cara humilde. E ele chora na presença de Deus. Então a Bíblia diz que aos humildes Deus levanta. Deus levanta. Deus levanta. Deus levanta. Deus levanta. Deus vai te levantar nesses dias. O tempo da humilhação, aquele tempo da acusação que vem na sua mente, já foi apagado por aquele que te ama. Aos humildes Deus levanta, mas nós estamos insistindo. Essa mulher tinha um nome, mas agora ela não tem nome.
Já viu quando acontece alguma desgraça com a gente? É o pastor Sandro, é a pastora fulana, é o pastor Beltrano. Mas quando acontece um problema, aquele pastor, rapaz, que não é homem não. Aquilo não vale nada. Você vê o que aquele cara fez. Ela perdeu o nome. Talvez você seja alguém aqui que perdeu o nome. Mas se prepare, porque você pode ter perdido o nome para quem está do seu lado. Porque lá no céu ele ainda te conhece como filho. Minha filha, minha noiva, menina dos meus olhos. Nós não competimos com os movimentos. Nós não competimos com os movimentos. Ah, Deus. Quarto e último, diga, toque nele. Vem de novo meu artista preferido aqui depois da Lígia, da região aqui. Vamos supor que o pastor Davidson, ele é a mulher do fluxo de sangue. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra toque no grego é raptumai, diga raptumai. Falou em grego, tá vendo? Fala raptumai. É grego. E essa palavra quer dizer estar ligado. Estar ligado. Então se anda junto. Se vai para um lado, vai junto. É estar ligado. Então o que aquela mulher entendeu? Ela entendeu o seguinte: se eu quiser ser curada dessa lepra, desse mioma, eu tenho que me apegar a Ele, eu tenho que estar ligado a Ele. Porque enquanto eu estiver ligado com Cristo, nada me sucumbirá. Nada. Só que a palavra raptumai tem uma palavra que se chama tumai. E essa palavra significa pegar fogo. Pegar fogo. Olha só. Se eu tocar nele, ao ponto de desejar pegar fogo, ele vai liberar fogo sobre mim. Então olha o que diz a palavra. A mulher toca em Jesus e ele fala: de mim saiu virtude. A palavra virtude é a mesma palavra para poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então o que aquela mulher recebeu? Uma porção do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor não nasceu para sangrar, nasceu para receber porção do Espírito Santo de Deus. Ei. Nasceu para ser cheia. Então tudo que ela queria não era cura. Ela queria um fogo que incendiasse ela. Ela queria um fogo que tomasse conta do ser dela. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? Deus quer arrancar esse mioma. Mas você tem que ter um desejo no seu coração de tocar nele, ao ponto de ser incendiado. Ao ponto de ser incendiado. Já passamos do horário. E eu não vou ficar aqui pedindo pelo amor de Deus para você vir aqui na frente. Porque a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Se tem alguém aí com alguma lepra, com algum mioma, se tem alguém aí sangrando, se tem alguém passando dificuldade, sai daí, vem para cá, porque nós vamos orar.